dia. Bom dia! O Fala Pirenópolis de hoje está totalmente diferente. É um programa especial para falar sobre Flipiri. A Flipiri está chegando. Na verdade, quando vocês escutarem, ouvirem este programa, a Flipiri vai estar acontecendo nos dias 24 e 25 de setembro. Mas a gente vai antes, em Brasília, pegar todas as informações e trazer para você. Oi pessoal, nós já estamos em Brasília e como eu contei para você antes, a gente veio aqui se antecipar para que hoje você tivesse a programação na ponta da língua e não perdesse tempo com nada. E a primeira pessoa que a gente vai conversar é o autor Maurício Melo Júnior e ele vai contar para a gente um pouquinho sobre a programação da Flipiri. Vamos lá? E a gente abre essa edição especial do Fala Pirenópolis, falando sobre a Flipiri, conversando com o autor, jornalista, crítico literário e documentarista Maurício Melo Júnior. Maurício, seja muito bem-vindo ao Fala Pirenópolis. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar de livros de literatura e da Flipiri. Exatamente, hoje a gente vai falar da Flipiri, que aliás, tá com um mote maravilhoso. E o mundo não acabou. Não acabou mesmo. Não, porque todo esse desespero com essa questão da pandemia, a gente não pôde realizar a Flipiri o ano passado exatamente por conta disso. Então a gente quis fazer uma mensagem de otimismo, né? E o mundo não acabou, vamos em frente, vamos reconstruir. Os nossos homenageados dizem isso na poesia o tempo todo, né? O Afonso Félix de Souza e o Vinícius de Moraes, que são poetas que cantaram muito a paixão, mas que, sobretudo, cantaram a esperança, né? Que é o que a gente está precisando, manter viva, né? Essa esperança. Pois é, o Afonso Félix, quando fala de Goiás, ele era goiano, de Jaraguá, né? E ele falava com isso, né? Essa riqueza que ele levou a vida toda, que ele adquiriu em Goiás, na infância, e que era todo o norte dele, e o que o levava sempre em frente, né? Isso é bonito, isso é o que a gente tem que comemorar. O senhor está falando um pouquinho dos nossos homenageados. O que nós temos na programação? Programação riquíssima, né? Vai começar pela carreta Biblioteca do Sesc, que vai ficar lá durante toda a programação, prestando livros, debatendo literatura, fazendo contação de história. A gente vai ter o Rossandro Klinger falando exatamente sobre essa esperança que pode se nascer, a flor que nasce no asfalto, como diria Drummond, né? Quer dizer, a esperança que nasce a partir desse momento de dor. Vamos ter o Toquinho fazendo uma belíssima homenagem ao Vinícius de Moraes, foi parceiro dele durante a vida toda, né? E essa esperança que o Vinícius dizia, né? Por céu e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que era o amor, né? Então é isso que a gente vai contar. Vamos ter uma palestra do Augusto Nardes, que ele vai falar sobre cultura, a importância do legado cultural para a conscientização do homem do futuro, né? Do bom cidadão. Vamos ter contações de histórias, teatro, recital. Ontem mesmo tivemos um recital belíssimo na Vinícola Assunção. Quer dizer, a gente está sempre buscando esse espírito inovador que a cultura dá. E aí vem contações de história, lançamentos de livros, uma discussão sobre a escrita da história goiana, que vai ser uma coisa fantástica, buscar o legado disso a partir da história que se escreveu em Pirenópolis, né? Então a gente está congregando isso, a Goiás como uma antena que recebe e fornece cultura para todo o Brasil, para todo mundo, né? A gente não deixa de falar em Goiás em todo mundo. É isso aí, uma programação riquíssima para todas as idades. Todas as idades, para crianças, para todas as idades, porque o que a gente faz, na verdade, não é uma feira do livro, é uma festa literária. Esse é o espírito da coisa. E é esse espírito de festa que a gente quer legar à cidade, que a gente tem legado nesses 12 anos de existência da festa literária. Essa é a 11ª, né? A gente tem procurado isso. A literatura, ela tem o espírito do Machado de Assis, mas não tem aquela cara sisuda do Machado de Assis. A literatura é algo alegre. E o Machado de Assis era um homem alegre, né?
quando ele, em vários momentos da literatura do Machado de Assis, você vê aquele humor refinado, aquele humor que isso é alegria, né? Quando ele cumprimenta uma figura na rua, que ele diz, eu o conheço de chapéu, né? Conhece de cumprimento. Quer dizer, o Machado de Assis era muito refinado no seu humor, e é essa alegria do Machado que a gente quer trazer, né? A literatura não tem a cara do Machado, ele tem o espírito de Machado, e é isso que a gente quer trazer com uma festa literária, e é isso que a gente procura fazer em Pirenópolis. Tá certo, muito obrigada por essas informações. Espero que vocês já tenham anotado, porque hoje o dia promete, amanhã também. Mas continue aí comigo que tem mais coisa boa para falar da Flipiri. Então, pessoal, a gente acabou de conversar com o Maurício, que trouxe tudo da programação. E ele falou das oficinas. E a gente vai conversar sobre uma oficina muito bacana. A sala de aula é um palco, que vai ser proferida pela diretora de teatro e atriz Liduína Bartolo. Liduína, que prazer ter você aqui conosco. O prazer é todo meu. Toda vez que nós vamos a Pirenópolis é muito bom. Não é a primeira oficina de teatro que eu faço na Flipiri, né? Essa sua oficina, ela tem um viés educativo, né? Conta um pouquinho pra gente. Como é que é essa pegada da sala de aula é um palco? Essa pegada tem uma coisa didático-pedagógica, né? Para ajudar os professores na sala de aula, porque na sala de aula o professor é o ator, né? Uhum. E o criador. É ele que cria a forma de trazer o conteúdo para os alunos, de brincar com os alunos, não é? Ele é que faz da sala de aula uma coisa interessante. O ator tem esse papel também, né? Uhum. O ator e o diretor têm esse papel. Quando a gente vai fazer um espetáculo, esse espetáculo tem que ser interessante, senão as pessoas começam a devagar, começam a sair, isso é o terror de qualquer produção, né? Então, tem que prender a atenção como professor na sala de aula. A ideia dessa oficina, a sala de aula é um palco. É para o professor se sentir livre, para ele encontrar ferramentas para estar mais livre das suas limitações, dos seus bloqueios, não é? Porque todos nós temos, é natural, claro, né? Todos nós temos, ninguém nasce espontâneo. Eu nasci para dar aula, eu nasci para atuar e vou fazer isso dessa forma. Não, para tudo tem ferramentas, né? Exatamente, o legal é isso, né? Que a gente pode trabalhar. E que dicas que você pode antecipar para quem tá assistindo a gente? Olha, as dicas que eu posso antecipar são a libertação. Eu acho que, por exemplo, quando a gente vai para uma oficina, quando a gente entra numa sala de aula, quando a gente vai para o palco, ou quando a gente está na vida, enfim, se você estiver com os pés no chão, presente nesse momento, o momento presente é muito importante, né? Uhum. Então, o palco faz isso com a gente. A gente está o tempo todo muito concentrado. E isso é estar presente, né? E a oficina tem essa proposta de fazer com que a pessoa se perceba. Ela se percebendo, ela consegue fazer uma troca mais legítima com o outro, sabe? Nesse mundo tão conectado, tão digital, tão virtual, é mais difícil se fazer presente? Se concentrar nessa troca? Essa é uma questão que tem sido discutida em todos os lugares, né? E é interessante, é uma questão muito interessante. Acho que é inerente a todos nós, porque a gente está dentro disso de uma forma muito É porque a gente quer trocar, né? É próprio nosso, a gente quer estar no meio, a gente quer trocar, a gente quer discutir, enfim, a gente quer estar presente no mundo, né? Mas às vezes isso tira da gente, isso é uma abstração também, né? Então a gente perde um pouco essa conexão. Ter essa consciência também é muito importante. Saber fazer essa diferença. Fazer essa diferença, poder saber dizer, não, isso é importante, mas eu também tenho que estar presente. E a nossa proposta é essa, né? Com essa oficina. A oficina vai acontecer na sexta-feira, hoje, no dia de hoje, das 14 às 16. Das 14 às 16 horas. Eu tenho certeza que quem fizer essa oficina vai amar, vai ser muito bacana. Eu acho. Mas tem mais, gente. Liduína também está lançando um livro na Flipiri. Uhum. A Vovó Crisálida e o Segredo da Caixa de Fotografias. Isso. É o meu quarto livro, né? Os outros eu já trouxe para Pirenópolis, nas outras Flipiris. Aliás, é a 11ª Flipiri, né? Eu participei de mais ou menos 8, eu acho.
Tem muita as 8 história na últimas. Flipiri. Tem muito. Flipiri é uma coisa muito gostosa. A cidade é muito maravilhosa, todo mundo gosta de Pirenópolis, né? E a Flipiri é um evento que eu acho que vem trazer um pouco mais de aconchego, de cultura, de oportunidade para a cidade, né? E a gente também cresce muito com isso, né? Quem está fazendo cresce, é muito gostoso estar aqui, é muito gostoso fazer itinerância, que é o programa que a gente faz nas escolas, fazer as oficinas, né? Estar em cena em Pirenópolis é muito bom. Ó, pessoal, quem tá só nos escutando aí pela rádio, depois dá um jeitinho de ver também pelo YouTube, conhecer, ver quem é a Liduína, porque se você encontrar com ela aí pela cidade, não perde o dedo de prosa não, gente, vale a pena, viu? Liduína, muito obrigada. Eu que agradeço. Tenhamos uma ótima Flipiri para todos nós. Com certeza. E obrigada, Pirenópolis, pela recepção, pelo aconchego e pelo acolhimento, né? Não sai daí, tem mais entrevista. E como Fala Pirenópolis hoje é todo especial Flipiri, que está começando, já está rolando por aí, a gente vai conversar com a Rose Costa, que vai contar um pouquinho pra gente sobre a itinerância. Tudo bem, Rose? Tudo bem. O que é essa parte da Flipiri tão bacana, mas que nem todo mundo ainda conhece, que é a itinerância? Então, primeiro eu quero assim dizer que é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui falando da Flipiri, depois da gente estar vivendo esse turbilhão no nosso país e no mundo inteiro, que tem privado a gente assim, desde as coisas mais simples até as mais complexas, e dentro disso, lógico, a realização das feiras. Então, poder falar da Flipiri é uma alegria assim, muito grande, que é uma retomada, né? Um pouco de retomada das coisas que a gente tanto gosta. E a gente estava com muita saudade, Verdade. Né? E então, a Flipiri, ela foi idealizada pela Iris Borges, a gente sabe disso, que é uma forma de aproximar o escritor do leitor, de pensar numa transformação, num país de leitores. Isso tem sido perseguido assim incansavelmente pela Iris, que juntamente com os demais escritores fazem todo esse trabalho para que as crianças, os alunos possam cada vez mais ter um livro nas mãos e poder entender um pouco sobre a importância e o valor dessa literatura. Com relação à itinerância especificamente, ela é só uma das fases do processo. Na verdade, ela começa um pouco antes, quando os professores e os coordenadores da escola escolhem os livros para trabalhar. Estes livros são adquiridos pela Prefeitura de Pirenópolis, e eles são distribuídos para as escolas para que os professores trabalhem esses livros com os alunos. Ah, então peraí, Rose, a gente está aqui hoje nesse dia de festa, amanhã tem mais Flipiri, mas tem meses já esse seu trabalho. Então, na verdade, a festa especificamente, ela é como se fosse uma culminância de todo esse processo que já vem acontecendo, dos alunos em contato com estes livros. E a itinerância é um momento mágico, que é aquele momento em que o aluno vai ficar de frente com o escritor que escreveu aquela história, que às vezes ele se encantou tanto, que ele se identificou tanto. Então, quando ele pode estar ali conversando com o escritor sobre aquela obra, sobre o seu livro, sobre a sua história, é uma forma fantástica dele se aproximar mais do escritor e dele pensar que ele também pode se tornar desde que ele leve para a vida, para a rotina dele, que ele tenha qualidade na leitura, que ele leia muito. Eu vou te falar, eu fico escutando isso, eu gostaria que eu tivesse tido essa oportunidade lá na escola, porque é um privilégio a pessoa, você ler um livro, você se encanta, você viaja nesse livro e de repente você tem a oportunidade de conversar com a pessoa que criou, que escreveu, né? O tanto que isso é mágico, realmente é muito mágico, porque até um tempo atrás, agora nem tanto, as crianças, os alunos pensavam que o escritor era alguém muito velho, alguém que já morreu, alguém inatingível. Uhum. Então, é uma curiosidade muito grande que ele acaba satisfazendo essa curiosidade quando ele vê o escritor, e às vezes é uma pessoa tão jovem. E ele também pode pensar que não existe idade para você começar a escrever. Você pode começar a escrever a qualquer momento, desde que leia muito, e a partir daí a sua imaginação começa a criar também suas próprias histórias. Isso é muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por essas informações. Porque a itinerância, gente, é isso aí. Não é só esse despertar
do interesse literário, mas também não só como leitor, mas também na oportunidade de, quem sabe, se tornar um autor, né? Exatamente. E É bom dizer também, agradecer à prefeitura, dizer que esse trabalho maravilhoso que acontece da Flipiri, ele só é possível porque tem um empenho assim muito bom da prefeitura de Pirenópolis, da Secretaria de Educação, dos professores, dos coordenadores que junto com a gente abraçaram essa causa para que a gente possa, muito embora seja um sonho, mas não tanto, da gente transformar o nosso país num país de leitores, e a gente devagarzinho está conseguindo caminhar para isso, né? Com a feira, com essa itinerância, com esse acesso dos livros até as crianças, até os alunos. a Flipiri é isso aí, essa sementinha que foi plantada há mais de uma década atrás, que a gente vem cuidando aí com muito carinho para chegar nisso, né? Nessa nação de leitores. Ó, pessoal, eu vou me despedir aqui da Rose, agradecer a participação. E lembrar, você hoje, quando estiver passeando aí pela festa literária, encontrando com os autores, participando das oficinas, quem sabe não vai despertar, não tem aí em você esse autor escondido, hein? Vou te deixar com essa mensagem, enquanto a gente vai para o próximo entrevistado. Gente, vocês estão vendo até agora a grandiosidade desse evento, né? E, claro, precisa de uma produção que não é brincadeira, não. E a gente vai entender como é que funciona essa produção da Flipiri com a Leda Alves, que é a produtora. Leda, seja bem-vinda ao Fala Pirenópolis. Obrigada, Carla. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que, além de ser um evento grandioso, a gente tem um outro desafio nessa edição, né? Que é produzir um evento em tempos de pandemia. Como é que é isso? Pois é, um grande desafio mesmo. Produzir um evento, né, do nível da Flipiri já é um grande trabalho, um trabalho que eu considero assim, delicioso de fazer pelos resultados que ele traz, mas sempre um grande desafio. Em tempos de pandemia, além das preocupações normais que a gente tem uma outra preocupação que é com a segurança, né, tanto dos autores que estão sendo convidados para participar, quanto também do público, né, que vai estar presente nos eventos, alunos, professores, né, as pessoas da comunidade que vão participar. Então, assim, é uma preocupação, mas nós estamos, assim, nos cercando de todos os cuidados possíveis, seguindo todos os protocolos, né? Então, com certeza será um evento lindo, onde as pessoas vão se sentir seguras em frequentar. O que esse visitante ele já deve ir preparado? O que ele deve saber para também contribuir com essa segurança? Bom, um dos primeiros fatores é a questão que nós vamos ter esse ano uma limitação de lugares, né? Infelizmente, o evento não vai poder ser totalmente aberto, né, para um público grande como foi nos outros anos. Isso está nos doendo no coração, porque a gente queria que a cidade inteira pudesse estar presente em todas as atividades. Esses tempos voltarão, Leda, se Deus quiser. Acho que o ano que vem a nossa expectativa, o nosso sonho é que já seja assim. Mas para esse ano a gente ainda vai ter algumas limitações. Então, algumas atividades vão ser realmente restritas somente para professores, para alunos, né? E para um público específico que está realmente muito voltado para a questão educacional, né? Então, eles serão priorizados nessas atividades presenciais. Mas aí, para compensar, algumas atividades serão transmitidas de forma online. Então, quem não puder assistir presencialmente vai assistir pelos canais da própria da Flipiri e da Prefeitura. Ah, que bacana. E já tem algo que a gente já pode falar, que vai ter essa transmissão, que já está acertado? Sim, podemos falar, né, na abertura nós teremos a participação do Toquinho com o show, que vai ter transmissão. O professor Rossando Kirja, que vai fazer a palestra de abertura, também vai ter transmissão. E teremos outras atividades que nós vamos colocar no site, né, quais as que estarão com transmissão simultânea. Então, quem preferir tem essa opção Sim. de assistir online. E quem for... Distanciamento, igual a gente está aqui. Máscara, exatamente. E... O uso da máscara constante. A questão do álcool gel que nós vamos estar disponibilizando em todos os espaços, né? Dentro da área a gente vai ter também um controle de acesso de pessoas para que a gente não tenha nenhum momento de aglomeração. Enfim, os cuidados que eu acho que depois de 2 anos convivendo com essa pandemia, a gente já está bem preparado. Eu acho que está todo mundo nota 10 Sim. nisso já. Então é isso aí, pessoal. Como vocês viram, é Flipiri com total segurança. Leda, muito obrigada por sua participação e um sucesso. Eu só posso desejar sucesso com o evento. Vai ser sucesso, com certeza. Obrigada. Obrigada a você. Até mais. Bom, pessoal, a gente já viu um monte dessa edição da Flipiri. Falamos sobre programação, sobre oficinas, sobre os cuidados de biossegurança, produção.
Mas isso teve um início. Um dia alguém criou a Flipiri e a gente vai conversar com essa pessoa agora. Seja muito bem-vinda, Iris Borges, gente, é a idealizadora do Flipiri. Como é que foi que isso tudo começou? Como é que você teve essa ideia, Iris? Então, eu frequento o mundo do livro desde sempre, né? Eu só penso em livro e leitura o tempo todo. Então, com isso, eu já tive a oportunidade de frequentar muitas festas literárias e muitas feiras de livro pelo mundo inteiro. Bolonha, México, Argentina, a Bienal de São Paulo, Bienal do Rio e a Flip, que é a Festa Literária de Paraty, que é a maior do Brasil, né? E a primeira que começou a acontecer por aqui. Então, numa das primeiras edições da Flip, eu estava andando em Paraty, naquele quadrado histórico, quando eu tive um flash, assim, falei, meu Deus, como Paraty parece com Pirenópolis. Tem o mesmo quadrado histórico, tem a igreja linda no centro, né? E uma vida cultural rica, né? A diferença é que não tem mar, mas temos cachoeiras, né? Em Pirenópolis, né? Tem trilha. Então, eu tenho uma casa há muitos anos em Pirenópolis e sempre amei a cidade. E percebo que Pirenópolis tem uma vida cultural muito rica. Muita música, muita dança, gastronomia, artesanato, né? Tem uma veia artística histórica, Pirenópolis. Então, porém, não é uma cidade de leitores. E eu pensei, quem sabe eu posso contribuir com isso, né? Sendo uma escritora, sendo uma pessoa que ama os livros e a leitura, quem sabe a gente pode despertar na cidade um amor pelo livro e pela leitura. Então, eu também, nessa mesma época, estava criando o Instituto Casa de Autores, com um grupo de escritores, e a gente pensou que esse instituto poderia captar recursos e a gente levar uma proposta para a Secretaria de Educação e a Prefeitura de Pirenópolis. E assim começou. E a gente está na 11ª edição. O que você percebe de lá para cá, desse início, quando você teve essa ideia, para hoje? O que mudou? Principalmente com as crianças, sabe? Porque muitas vezes as pessoas já adultas não vão mais gostar de ler, né? Pode ser que ela desperte, eu acho que é possível. Mas o trabalho precisa ser feito desde a barriga da mãe, desde as creches e tal. E esse trabalho da itinerância que a gente faz junto às escolas é um trabalho de pescar leitores. Então, é evidente a diferença que existe nas escolas, das primeiras edições para cá, a percepção artística do livro, a compreensão, as perguntas, a compreensão do processo de criação do livro, é uma diferença muito grande. E a receptividade também da cidade para a vinda dos escritores e dos artistas. Nesse tempo todo, tem algum fato, assim, uma curiosidade, algo que te chamou a atenção nessa história da Flipiri? Ah, sim, algumas coisas, né? Por exemplo, o Dr. Marcílio Clear esteve conosco numa das edições, Luiz Fernando Veríssimo, tocou na Rua Direita, depois acompanhou a Seresta com o grupo de seresteiros de Pirenópolis, né? E o Dr. Scliar, quando ele chegou lá, que ele quis conhecer Pirenópolis, eu fui mostrar e perguntei para ele, doutor, por que o senhor aceitou vir a uma festa literária tão miúda, porque estava iniciando ainda, né? Ele disse, não sei, alguma coisa na sua voz me fez querer vir aqui. Ai, que lindo. Eu achei lindo, né? Isso aí. E foi memorável a participação dele com a Eliane Lage, né? Nessas primeiras edições. José Miguel Wisnik também tocou no teatro e disse que uma das melhores acústicas do Brasil é o Teatro de Pirenópolis. Então, assim, às vezes a gente mora num lugar ou vive lá, que eu não moro lá, mas vivo indo lá, e não percebe quantas riquezas o nosso lugar tem, né? É verdade. E a senhora também está lançando um livro nessa edição. Isso. Conta um pouquinho pra gente. Desde o começo que eu sempre quis escrever um livro sobre Pirenópolis. E eu ficava pensando, vou escrever sobre as cavalhadas, mas o Roger Mello já fez um livro lindo sobre isso, né? O que é que eu vou escrever sobre Pirenópolis? Então, muitos anos depois, eu resolvi
criaram um personagem criança, que eu dei o nome de Jetson, que é um amigo meu, né? E ele mostra Pirenópolis para quem nunca foi lá ou para quem já está lá. Um olhar amoroso sobre a cidade. Então eu apresento Pirenópolis. É um livro que é dedicado ao público infantil, mas qualquer pessoa pode ler. E eu vou lançá-lo amanhã, né, às 17 horas, na tenda da Flipiri. E espero que apareçam para nos prestigiar. Eu tenho certeza. Ó, pessoal, eu tenho certeza que vocês estão já curtindo aí a Flipiri, mas tem muito pela frente, tem o dia todo hoje, tem amanhã, e eu não posso deixar de terminar essa edição especial do Fala Pirenópolis com um convite daí. Venham todos para a Flipiri. Nesse lançamento que nós estávamos falando, nós vamos ter a presença do Sérgio Pompeu, que é um ilustrador local. Mas a festa literária, ela é uma das 8 principais do Brasil. Então, é importante que vocês prestigiem, que vocês divulguem, né? Que todos que estão aqui conosco mostrem a beleza que é um encontro como esse, de escritores, de artistas locais, de tanta riqueza que nós temos, né? É isso aí, Iris. Muito obrigada. Pessoal, divirtam-se, aproveitem, que agora, depois dessa, só ano que vem, hein? Então, e conosco aqui no Fala Pirenópolis, a gente se vê na próxima sexta. Até lá!